Oi crianças, tudo bom? Quanto tempo que nós não nos víamos, não é verdade? Espero que vocês estejam bem ainda nesse tempo de pandemia, mas as coisas já estão melhorando bastante, não é verdade? Logo, logo teremos uma grande novidade que vocês vão amar. Enquanto isso, vamos aprender um pouco mais da palavra, mas antes, vamos começar orando, ok? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado também, Senhor, porque Tu tem cuidado de cada criança e cada família nessa pandemia, Senhor. Te agradecemos porque as coisas estão começando a melhorar, graças à Tua mão poderosa, Pai. Te peço que abençoe agora nosso culto infantil, que fale ao nosso coração através da Tua palavra e que nós possamos praticar essa palavra no nosso dia a dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, tem gostado dessa série sobre os heróis da Bíblia? Muitas histórias interessantes, não é verdade? Hoje nós vamos ouvir um pouco mais de um homem comum, um homem que errou em alguns momentos da sua vida, mas que foi chamado por Jesus para iniciar a igreja dele aqui na terra, né? Quem será que eu estou falando? Alguém tem ideia? Ele foi um dos apóstolos de Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, ele se afastou de Jesus. Ele ficou com medo e ele negou a Jesus 3 vezes. Pode um homem que negou a Jesus se tornar um herói da fé? Pois então, esse se tornou. Sabe por quê? Porque apesar do erro que ele cometeu, ele se voltou novamente por Jesus e foi muito usado por ele no início da igreja. Vocês sabem de que eu estou falando? De Pedro. Então, a gente vai ouvir uma história que fala de um momento muito especial na vida de Pedro, onde ele foi liberto da prisão por um anjo do Senhor. Pedro, mesmo preso, nunca deixou de confiar na mão poderosa de Deus. A fé dele fez com que ele pudesse ser liberto e ele continuou pregando a palavra e levando a mensagem de Jesus a muitas pessoas naquela época. Vamos ouvir essa história? Liberto da prisão. Após o período de pregação do Evangelho, começou a haver uma perseguição às pessoas que criam em Jesus. Eu não acredito que existem pessoas que estão pregando sobre Jesus novamente. Precisamos acabar com essa gente. Percebi que os judeus ficaram felizes com a morte de Tiago. Por isso, agora quero que prendam a Pedro. Soldados, quero 16 guardas revezando para não permitir que Pedro fuja da prisão. Quero que ele fique acorrentado pelos braços a 2 soldados, de dia e de noite. Entenderam? Sim, senhor. A ordem do rei foi cumprida e Pedro ficou preso e era vigiado pelos guardas. Enquanto isso, a igreja continuou a orar com fervor por ele. Pedro estava tão preso com as correntes e ligado a 2 soldados que ele não podia mover-se sem o conhecimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras, um forte guarda diante delas, toda possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Mas os extremos do homem são a oportunidade de Deus. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo e de repente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Coloque sua roupa e amarre as sandálias. Põe a capa e venha comigo. Vamos sair daqui. Acho que estou sonhando ou tendo uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora.
Embora Pedro não estivesse compreendendo o que estava acontecendo, ele disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer. Vou para a casa de Maria, a mãe de Marcos. Ali, muitas pessoas estavam reunidas, orando em favor de Pedro. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quem é? Sou eu, é Pedro. Ai, não acredito! Gente, você não vai acreditar! O Pedro está na porta! Você está maluca. Deve ser o anjo dele. É verdade, sim! Ele está lá fora no portão! Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Eu, hein? Por que estão demorando tanto para abrir a porta? Realmente, estou escutando alguém bater. Vamos até lá para ver quem é. Não pode ser, é você mesmo, Pedro. Não acredito. Fala embaixo. Alguém pode ouvir este griteiro e chamar os guardas. Vamos entrar. Pedro, é você, Pedro! Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu estava dormindo preso a 2 soldados concorrentes. Um anjo de Deus apareceu e me tirou da prisão. E nenhum soldado viu. Deus realizou um milagre. Glória a Deus, obrigada, Senhor, por ouvir nossas orações. Entretanto, não posso ficar aqui pois corro risco de vida. Por isso vou para outro lugar. Fiquem com Deus. Tchau, Pedro, vai com Deus. Tchau, Pedro. Não é possível. Onde está Pedro? E como ele escapou dessa prisão e nenhum de nós o viu? Herodes vai ficar muito bravo. Procuraram Pedro por todos os lugares, mas não o encontraram. Deus ouviu a oração do seu povo, quando este intercedeu pela vida de Pedro e o livrou da prisão de uma forma miraculosa. Crianças, ainda hoje Deus opera milagres quando seu povo se une em oração. Que benção essa história, não é mesmo, crianças? E que história fantástica! Pedro foi preso por estar falando de Jesus, por proclamar o grande amor dele, que ele demonstrou morrendo na cruz. O rei não queria que as pessoas conhecessem esse Jesus, não queria que as pessoas acreditassem na obra que Jesus tinha feito na terra. Então ele mandou prender Pedro, e vocês sabem que já havia morrido Estevão, porque fazia a mesma coisa, porque falava de Jesus. A igreja estava sendo perseguida, mas a igreja também tinha plena confiança na mão poderosa de Deus. Assim como Pedro certamente estava na prisão orando, a igreja fora da prisão também confiava em Deus e permanecia em oração. Eles estavam todos reunidos clamando a Deus pela vida de Pedro. E Deus libertou Pedro dessa forma fantástica, enviando anjos poderosos do céu para abrir a prisão e libertar Pedro. Depois disso, Pedro continuou a falar de Jesus, a pregar o amor dele e o sacrifício dele na cruz, que ele fez por nós. Ele não desistiu e foram heróis da fé porque confiaram e permaneceram firmes na caminhada com Jesus. Que cada um de nós possa ter essa mesma fé, que cada um de nós possa continuar confiando no amor de Jesus, buscando obedecer a palavra dele, sabendo que em todas as nossas necessidades Jesus está presente. Que a gente possa fazer igual a igreja fez por Pedro, igual Pedro fez na prisão, que nós possamos orar, entregar todas as situações da nossa vida nas mãos de Deus. Tanto as situações boas, que nós possamos estar agradecendo quando nós nos alegramos, quanto as situações difíceis que às vezes a gente pode estar passando. Então, criança, aprenda com a história de Pedro e da igreja que todas as nossas orações devem ser entregues a Deus. E Ele, no momento certo, no momento adequado, faz a obra dele. Tá ok? Que vocês lembrem dessa palavra em todos os dias da vida de vocês. Vamos agora memorizar o versículo, ok? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos.
pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 23.